Olá, pessoal. Hoje eu vou tentar fazer um pouco diferente, né, das outras vezes. Por quê? Porque ficaram longos os vídeos. Apesar de que eu, pelo menos, costumo escutar mais vídeos do que assistir vídeos, depende, né, desses vídeos que costumam estar no YouTube. É, eu coloco para tocar enquanto estou comendo ou alguma coisa assim. Então, logo, foi pensando nisso que eu acabei fazendo vídeos de reflexão, reflexivos, porque são vídeos só reflexivos. Eu não estou fazendo nenhuma pesquisa, são leituras e estudos que eu faço no meu cotidiano e me trazem reflexão e minha prática pedagógica, minha prática lá na escola, minha convivência com meus alunos e tudo mais, que me fazem pensar a respeito. Então estou trazendo aqui mais com esse viés. Me ajuda a pensar também, porque toda vez que eu paro aqui na frente e começo a refletir sobre os assuntos que eu me proponho, eu acabo trazendo mais coisas para eu pensar, ou que eu já estava pensando em estruturar melhor e assim por diante. Mas para tentar dar uma direcionada um pouco melhor, não sei se isso vai adiantar na questão do tempo do vídeo, mas eu fiz uma anotaçãozinha com tema, que dessa vez é diversidade cultural, ainda pegando um pouco o gancho do diálogo interreligioso. E eu dividi em alguns assuntos. O próximo tema que eu pretendo trabalhar é o de disciplina na escola, sendo professor, né? Sou professor, eu dou aula desde 2007, mas não vou entrar nesse tema aqui, senão já estou atrasando aqui o início do tema do assunto desse vídeo, né? Então, pois bem, vamos começar com a questão da diversidade cultural, só para eu não perder, porque senão eu viajo muito, começo a fazer várias elucubrações e etc. A importância do conteúdo. Tá. Então, eu acho que o primeiro ponto, eu não falo nem primeiro ponto, eu acho que é um ponto que me veio hoje, justamente porque em um determinado momento do dia eu dei uma assistida num documentário chamado Dark Tourist, que é bem interessante, né? O turismo sombrio, por assim dizer. E estava falando sobre um dos turismos que acontece nos Estados Unidos, que é a visitação nos locais onde o Charles Manson ou o pessoal que atuava junto com o Charles Manson, lá da seita dele, trabalhava. E eu já assisti alguns outros que trabalhavam assim, atuaram, né? E eu já assisti alguns outros documentários sobre questão de seita, e um padrão comum, né, que aparece bastante é a questão do discurso único ou discurso semelhante, que hoje em dia nós temos até uma discussão bastante recorrente a respeito das bolhas das redes sociais, que também facilitam para criar essas noções de mundo, né? Essas noções de mundo, essas visões de mundo que parece que é isso, essa é a única verdade possível. Por quê? Porque não temos, mesmo tendo possibilidade de ter contato com um maior número, uma maior diversidade de noções, de visões de mundo e tudo mais, acabamos não indo atrás disso. Né? As redes, os algoritmos, eles facilitam para nós ficarmos presos naquele discurso único ou na narrativa única. Agora eu não lembro o termo que eu acho que a Chimamanda, ela se utiliza num vídeo dela a respeito do problema do discurso único ou da narrativa única. Né? E um dos problemas práticos que nós vemos é esse, a formação de seitas, por exemplo, de pessoas que têm dificuldade de querer até mesmo escutar o que o outro pensa, o diferente pensa, porque aquilo que o diferente representa é monstruoso demais. E esse monstruoso demais é construído a partir desse nosso isolamento, né? Que eu acho que eu vou tratar melhor no próximo vídeo. Né? Então, vamos pegar, ou eu trato melhor, vou tratar melhor, eu mudei aqui, de repente. Então, esse isolamento cultural, ele nos mantém, de certa maneira, e não que eu esteja, vamos lá, antes de tudo, esclarecendo, a cultura é algo dinâmico,
é algo que vai se construindo, se reconstruindo e tudo mais. Eu gosto muito de trabalhar com a noção de cultura como conhecimento, construções de conhecimentos ou conjuntos de conhecimentos, habilidades, técnicas de um povo, mas pensando, ou de um grupo, pensando do micro para o macro, tá? Micro, macro. Então o que é um micro? O micro é família, amigos próximos, etc. E vai aumentando. Bairro, cidade, estado, país, continente, e aí vai ampliando, ampliando, ampliando. Então, tudo isso são culturas. Cultura familiar ou íntima, uma cultura um pouco maior, uma cultura municipal, uma cultura estadual, uma cultura federal ou uma cultura de um determinado país, que é muito daí cada vez, quanto mais ampla, mais complexo fica de definir características que realmente represente essas culturas. O nosso contato com outras culturas, normalmente, por nós estarmos tão inseridos na nossa, é de que a do outro é estranha. É muito fácil, isso nós vemos em diversos vídeos, diversos textos e tudo mais, é muito fácil nós olharmos a cultura do outro e encontrarmos coisas que nós achamos ridículas, que nós achamos toscas, que nós achamos imbecis, que nós achamos maravilhosas, caso nós não somos pessoas que acham a nossa cultura uma coisa linda, maravilhosa, nós apelamos para o outro extremo, né? Não é nem extremo, né? Mas para uma outra perspectiva, que é a de tratar a nossa cultura como um lixo. O resto é tudo lindo, maravilhoso, a nossa é um lixo, tá? E é complicado ambos tratamentos, né? O conhecimento, se nós formos pegar tanto as questões históricas de relações entre povos, da importância da rota da seda, de rotas de comércio, de rotas onde tiveram relações entre povos, entre diferentes culturas, na construção de conhecimentos, né, a importância disso traz uma reflexão sobre como esse contato com o diferente nos faz pensar sobre novas possibilidades de entender o mundo. Quando nós entramos em contato, nós temos uma visão de mundo, às vezes muito agarrada, sabe? E às vezes o contato com o diferente vai nos incomodar, porque vai nos tirar, não é zona de conforto não gosto muito desse termo, é do agarramento mesmo, sabe? Nos incomoda porque parece que nós estamos tendo que abrir mão de uma verdade. E na realidade não é isso. Porque essa verdade que nós estamos nos agarrando, na verdade, que é o conhecimento, é um conhecimento estruturado, um conhecimento muitas vezes que nós não colocamos numa ordem muito bem estruturada, porém tem uma certa sequencialidade, ele, na verdade, é mutável. Né? Ele não é algo, não, é imutável, é isso, essa é a verdade. Agora, até quando eu venho com essas reflexões, desculpa, eu bati aqui na gaveta do teclado, mas quando eu venho com essas reflexões, normalmente eu penso, por exemplo, em Cristo e na figura de Deus, na ideia de Deus como inefável. Mas Cristo trouxe a verdade revelada. Mas que verdade revelada é essa? Senão a verdade que nos coloca, nos abre para a atuação do Espírito Santo e, portanto, para nos aproximarmos de Deus. Essa é a verdade. Essa é uma verdade. É uma verdade por quê? Porque o caminho que ele ensina nos leva a isso. Quando vemos a questão dos sutras das 4 nobres verdades, elas são verdades dentro daquela perspectiva ou daquele entendimento do que Buda estabelece como finalidade de seu treinamento, né, do próprio caminho óctuplo, né, do próprio caminho para a cessação do sofrimento. As 4 nobres verdades têm a ver com isso. O sofrimento existe. O sofrimento, se existe, tem causa. Se tem causa, se tem como cessar. E se tem como cessar, se tem métodos para cessar, sistemas.
É claro que daí essa construção desse conhecimento ele vai acabar esses conhecimentos vão acabar entrando em contato com diversos outros conhecimentos e vai trazendo novos entendimentos, né? Vão trazendo entendimentos que estão mais contextualizados com as nossas relações e nossa estrutura social, histórica, política e etc. que estamos. Né? Qual é o problema? E isso daí no budismo aparece como uma das visões errôneas. Né? Qual é o problema? Eu acho que eu vou tratar isso no próximo vídeo. Eu acho que aqui tá bom para nós entendermos algumas coisas. Então, cultura são conhecimentos construídos por grupos, desde o micro até o macro, desde o micro familiar, amizades próximas e etc. Esse é a ideia de cultura que eu uso. Eu não estou defendendo isso como essa é a visão certa. Não, é que eu uso nas minhas reflexões. Tá? Depois vai ampliando, né, a cultura do bairro, a cultura da cidade, etc. Ou a cultura do grupo religioso, local e assim vai, até a cultura do país. E quanto mais ampla, mais difícil de definir as características. 2. Quando essas culturas entram em contato com um diferente, se tem uma abertura, há uma construção de novas possibilidades de entendimento de mundo, tá? O que é extremamente positivo, e isso nós podemos ver tanto no desenvolvimento histórico de civilizações, até no desenvolvimento das religiões. Tá? As religiões elas passam por essas trocas e vão se fortalecendo, se tornando algo mais amplo, mais aberto, mais diferenciado, que faz sentido para aqueles grupos que adotam ela. Tá? Então isso também já pode ser visto. E a importância disso para a construção do conhecimento é justamente quando nós estamos já tendo nossa vivência, nós temos uma estrutura de pensamento que é a que nós mais nos utilizamos e entramos em contato com outros tipos de conhecimento e outras estruturas de pensamento, isso nos permite adequar a nossa visão de mundo para conseguir buscar aquilo que nós almejamos. Vamos lá, buscar aquilo que nós almejamos. Eu vou estabelecer só algumas coisas, como, por exemplo, no cristianismo, a salvação, né? E no budismo, a cessação do sofrimento, e etc. E, de forma laica, democrática, a própria manutenção da democracia ou a própria diminuição da miséria, da pobreza e etc. Então, esses diversos conhecimentos nos ajudam a pensar e criar ou agir de maneira nova ou de uma maneira que seja necessária para corrigir problemas que ainda não corrigimos ou para alcançar os objetivos que ainda não alcançamos, né? As finalidades soteriológicas, por exemplo, das nossas religiões. Então, fico por aqui e até o próximo. Fui.